Há 3 semanas, descobri que minha esposa estava me traindo. Não que eu tivesse procurado provas ou contratado um detetive particular. O celular dela vibrou sobre o balcão da cozinha enquanto ela estava no chuveiro, e eu olhei automaticamente. Uma mensagem de alguém chamado Henrique surgiu na tela. Mal posso esperar pela nossa escapadinha para Miami. Só você, eu e a praia. Fiquei parado por alguns segundos, segurando minha caneca de café, processando aquelas palavras. 23 anos de casamento. E foi assim que eu descobri tudo. Não por uma briga dramática ou comportamento suspeito, mas por um momento de descuido, um celular deixado de lado. Mas aqui está o ponto sobre descobrir a traição da sua esposa. Você tem opções. Você pode explodir, gritar, exigir explicações, ou pode refletir. Eu escolhi refletir. Não falei nada naquela manhã. Não toquei no assunto à noite. Em vez disso, comecei a observar, prestar atenção, aprender. E o que aprendi me revirou o estômago. Não se tratava de um erro recente ou de um momento de fraqueza. Isso já vinha acontecendo há meses. Henrique Moreira, do estúdio de yoga dela. Divorciado, sem filhos, dirige um BMW alugado que provavelmente custa mais do que meu salário mensal. Tudo o que eu claramente não era. As mensagens que apareceram nos dias seguintes desenharam um quadro que eu gostaria de esquecer. Compromissos de fim de semana que não eram compromissos. Noites longas com Aubrey que não eram com Aubrey. Uma vida dupla da qual eu nunca suspeitei. Mas em vez de confrontá-la de imediato, fiz diferente. Planejei. Liguei para meu amigo Caio, que trabalha em um escritório de advocacia no centro da cidade. Não para assessoria jurídica ainda, apenas para entender minhas opções. Tirei fotos de documentos importantes. Passei a prestar atenção em nossas finanças como nunca antes. E esperei. 3 semanas de espera. 3 semanas vendo-a mentir na minha cara todos os dias. 3 semanas com ela, chegando do clube do livro, cheirando a perfume de outra pessoa. 3 semanas me preparando para aquele exato momento, porque eu sabia que a viagem para Miami estava chegando. Ouvia ao telefone planejando, dizendo a Henrique como me convenceria de que seria apenas um fim de semana entre amigas. Como ela me fazia acreditar que Aubrey e Chelsea também estariam presentes. Como seria fácil me enganar. A ironia não passou despercebida. Ela achava que eu era um ignorante. Achava que eu era o tipo de marido que acenava e sorria enquanto ela desaparecia para um fim de semana romântico com outro homem. E por 3 semanas, deixei que ela acreditasse exatamente nisso. Na manhã de hoje, ela me deu um beijo de despedida, como se nada tivesse acontecido. Disse que sentiria minha falta. Comentou que as meninas iriam buscá-la no aeroporto. Até ajudei a colocar a mala no Uber, sabendo muito bem que Henrique provavelmente a esperava no O'Hare para embarcar no mesmo voo. Divirta-se com as meninas, disse apertando sua mão. Você merece essas férias. Ela deu aquele sorriso que vinha me enganando há meses, aquele que agora eu reconhecia como pura decepção. Te mando mensagem quando pousarmos, disse. E mandou. Bem na hora marcada. Provavelmente enquanto Henrique recolhia a bagagem em Miami. Meu celular vibrou por volta das 15 horas com a mensagem dela. Não se estresse, é só uma viagem de garota inocente. Fiquei encarando a mensagem por um bom tempo. A palavra inocente quase me fez rir. Depois de 3 semanas planejando, observando suas mentiras, me preparando para este momento, ela teve a audácia de usar essa palavra. Foi então que digitei minha resposta. Curta, direta e capaz de destruir qualquer fantasia que ela tivesse construído. Espero que você e Henrique aproveitem a ilha. Enviei e deixei o celular sobre a mesa do trabalho. Então, esperei. Sabia exatamente o que estava acontecendo a milhares de quilômetros de distância. Podia imaginar a expressão dela lendo aquelas palavras. Confusão, depois pânico e finalmente a percepção de que toda a sua farsa tinha desmoronado. O telefone começou a tocar 30 segundos depois. Deixei cair na caixa postal.
Mas ele não parou. Quando saí do trabalho, 1 hora depois, tinha 17 chamadas perdidas e 43 mensagens, cada uma mais desesperada que a outra. Por favor, me ligue. Não é o que você está pensando. Posso explicar tudo. Por favor, não faça isso. Estou voltando agora. Mas a que realmente se destacou chegou 20 minutos depois da minha resposta. Voo reservado. Pouso em O'Hare às 23h47. Por favor, não me deixe. Foi aí que soube que a tinha exatamente onde queria. Não em algum quarto de resort em Miami com Henrique, mas em pânico, desesperada, finalmente percebendo que estava lidando com alguém sempre 10 passos à frente. 23 anos de casamento e bastou uma mensagem para eu mudar completamente o jogo. Ela pensava que seria uma escapada secreta romântica. Caíra direto na armadilha que vinha planejando há 3 semanas. O celular vibrou de novo. Outra ligação dela. Olhei para a tela e sorri pela primeira vez em semanas. Recusei a chamada e voltei ao trabalho. Tinha muito o que fazer antes do voo dela pousar à noite. Ter 3 semanas de preparação permite pensar em todos os cenários possíveis. Enquanto ela tentava me contatar freneticamente de Miami, eu executava um plano aperfeiçoado desde o dia em que descobri tudo. A primeira parada após o trabalho foi no escritório Harper & Associados, no centro. Caio havia agendado uma reunião comigo com uma das advogadas de divórcio, Sra. Oliveira, uma mulher extremamente perspicaz, que não perdia tempo com gentilezas. "Há quanto tempo você sabe?" perguntou, analisando as fotos que eu havia tirado dos documentos. "Descobri e documentei tudo", respondi. Ela assentiu, aprovada. Inteligente. A maioria dos homens chega aqui sem preparação, emocionalmente abalados. Mas você tem extratos bancários, informações sobre hipotecas, contas de aposentadoria. Isso é um bom começo. Enquanto conversávamos, meu telefone não parava de vibrar. As ligações haviam diminuído, mas as mensagens chegavam em ondas. Dei uma olhada em algumas durante a reunião. Nunca quis que isso acontecesse. Henrique não significa nada para mim. Por favor, me deixe explicar. A Sra. Oliveira percebeu que meu celular piscava sem parar. A outra parte está descobrindo que ações têm consequências, observei, virando o telefone para baixo. Ótimo. Não responda ainda. Deixe-a entrar em pânico por um tempo. É impressionante como pessoas desesperadas cometem erros rapidamente. Saí do escritório quase às 20h. Meu celular mostrava 67 chamadas perdidas e mais de 100 mensagens. As mais recentes, cada vez mais frenéticas. "Estou no avião agora. Precisamos conversar pessoalmente. Sei que está bravo, mas não me ignore." Uma mensagem me chamou a atenção. "Henrique não entende por que estou indo embora. Diz que era uma emergência familiar. Por favor, não conte para a esposa dele." Parei para pensar. A esposa de Henrique. Durante toda a minha investigação, havia deixado passar esse detalhe. Não era apenas minha esposa, eram 2 pessoas casadas destruindo 2 famílias. Dirigi devagar para casa, pelo caminho mais longo. A casa parecia diferente ao entrar, mais silenciosa, mas também mais leve, como se um peso tivesse sido tirado. Servi-me de uma bebida e sentei na poltrona, da qual ela sempre reclamava. "Essa cadeira estraga a sala inteira", dizia. Mas naquela noite estava perfeita. O celular tocou novamente. Atendi. "Graças a Deus", suspirou antes que eu falasse qualquer coisa. "Estou tentando falar com você há horas. Meu voo pousa em 3 horas. Precisamos..." Perguntei calmamente. "Como o Henrique está lidando com sua partida repentina?" Silêncio. Depois uma voz mais baixa. "O que você quer que eu diga? Pare de insultar minha inteligência. Você me mente há meses." Fez as malas para uma escapada romântica. Me deu um beijo de despedida, sabendo exatamente para onde ia. "Então, por favor, poupe-me da encenação. Não é justo." Não era para ter acontecido assim. "Qual parte?" perguntei. "Ambas", respondeu depois de uma longa pausa. "Pelo menos fui honesto. Vai acontecer assim. Você volta hoje à noite."
Teremos uma conversa e depois você arruma suas malas e vai para outro lugar enquanto resolvemos os detalhes legais. Detalhes legais? Conversei com um advogado há 3 horas. Entrei com a papelada preliminar há 2 horas. Contas conjuntas bloqueadas há 1 hora. Você passou meses planejando suas pequenas férias com Henrique. Eu passei 3 semanas planejando esta conversa. Houve silêncio do outro lado, longo o suficiente para eu pensar que desligou. Finalmente sussurrou. Você sabia. Sabia na manhã em que você recebeu a mensagem de Henrique sobre Miami. Eu sabia de todas as mentiras desde então. De cada encontro falso do clube do livro, cada saída de garotas, cada vez que você chegava, cheirando a perfume dele e dizia que sentia minha falta. Há quanto tempo você planejava isso? Desde o momento em que percebi que você era capaz de me olhar nos olhos todos os dias, enquanto vivia outra vida por trás das minhas costas. Nunca quis te machucar. Ela suspirou. Quase me fez rir. Você passou meses me machucando. A diferença agora é que você vai arcar com as consequências. Podemos conversar quando eu chegar em casa, cara a cara. Conversaremos, mas entenda uma coisa. Isto não é uma negociação. Isto não é uma sessão de terapia para aliviar sentimentos. Sou eu quem vai te dizer exatamente como as coisas vão acontecer. Você perdeu o direito de opinar quando embarcou num avião para Miami com outro homem. E a esposa do Henrique vai contar a ela. Interessante. Mesmo em pânico, ela ainda tentava proteger Henrique. Depende totalmente de como essa conversa vai se desenrolar hoje à noite. Por favor, não destrua o casamento dele também. O casamento dele. Deixei essa frase no ar por um momento. Você se preocupa em destruir o casamento dele depois de destruir o nosso. Não é a mesma coisa. E você está certa. Não é a mesma coisa. A esposa dele merece saber a verdade, assim como eu mereço saber a verdade. A diferença é que ela vai descobrir hoje à noite, em vez de descobrir por acaso daqui a 3 semanas. Você não pode fazer isso. Na verdade, eu posso fazer o que eu quiser. Veja, essa é a vantagem de ser quem não traiu. Eu decido quanta verdade vem à tona e quando. A ligação terminou abruptamente. Ela desligou na minha cara. 5 minutos depois, uma mensagem chegaria. Não faça nenhuma besteira antes de eu chegar. Servi outra bebida e abri meu laptop. Era hora de localizar a esposa de Henrique nas redes sociais. Alguém precisava avisá-la que a viagem de negócios do marido a Miami tinha sido interrompida por circunstâncias imprevistas. 2 pessoas podiam brincar com mensagens, e eu tinha 3 semanas para aperfeiçoar minha estratégia. Encontrar a esposa de Henrique levou exatamente 15 minutos. Hoje em dia, as redes sociais tornam tudo muito fácil. Lauren Moreira, casada com Henrique há 8 anos, com 2 filhos, trabalha meio período como higienista dental. Sua última postagem de ontem a mostrava desejando boa viagem a Henrique para sua importante conferência na Flórida. Fiquei olhando para aquela postagem por muito tempo. Conferência importante. As mentiras nunca param, não é mesmo? Eu ainda refletia sobre como lidar com a situação de Lauren quando ouvi o Uber parar na garagem. 23h52, 5 minutos depois do horário previsto de chegada. Pela janela, via sair lentamente, como quem caminha para sua própria execução. Nenhum Henrique à vista, obviamente. Ele provavelmente ainda estava em Miami, imaginando que emergência familiar poderia justificar alguém abandonar um fim de semana romântico tão rápido. Ela usou a chave para entrar, o que me surpreendeu um pouco. Esperava que batesse. Talvez tentasse primeiro, mas ela entrou direto na sala de estar, onde eu estava sentado, ainda naquela poltrona que tanto detestava. Aparência horrível. Cabelo despenteado da viagem, maquiagem borrada, roupas amassadas. Mas mais que isso, parecia derrotada. Não era a mulher confiante que me dera um beijo de despedida 12 horas antes.
Era alguém que passara as últimas 8 horas percebendo que seu mundo inteiro estava prestes a desmoronar. Precisamos conversar, disse ela, colocando a pequena mala perto da porta. Não, respondi com calma. Você precisa ouvir. Ela se sentou no sofá à minha frente, o mesmo onde assistíamos TV há anos, onde ela se aconchegava ao meu lado no último fim de semana enquanto planejava secretamente sua escapada. Eu sei que você está com raiva. Pare. Levantei a mão. Antes que diga mais alguma coisa, entenda que eu sei de tudo. Sei sobre o estúdio de yoga. Sei sobre as viagens de fim de semana que não foram com Aubrey. Sei das madrugadas que você supostamente fazia hora extra. Sei dos recibos de hotel que você achava que escondia bem. Então, por favor, não tente nos enganar, fingindo que foi um erro recente ou um momento de fraqueza. Os ombros dela caíram. Há quanto tempo você sabe? 3 semanas. Desde a manhã em que Henrique te mandou a mensagem sobre Miami e você deixou o celular no balcão sem dizer nada. Durante essas 3 semanas, eu estava reunindo informações, descobrindo a profundidade da situação, entendendo como me proteger legal e financeiramente. Tudo aquilo que você deveria ter pensado antes de decidir destruir nosso casamento. Não era para acontecer assim. Como era para acontecer? Você planejava me contar eventualmente ou o plano era continuar vivendo essa vida dupla indefinidamente? Ela permaneceu em silêncio por um longo momento. Eu não sei. Ela começou a chorar. Não soluços dramáticos de filme, apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. O que acontece agora? Agora você sofre as consequências. Já pedi o divórcio. Nossas contas conjuntas estão congeladas, aguardando análise jurídica. Documentei tudo o que precisava. Amanhã de manhã, você vai encontrar outro lugar para morar enquanto resolvemos os detalhes. Não pode simplesmente me expulsar da minha casa. Na verdade, vejo que a casa está só no seu nome. Exato. Compramos antes de nos casar e você nunca quis a responsabilidade de ser proprietária. Sorte minha, azar seu. Isso a atingiu em cheio. Percebi que entendia quão vulnerável era sua posição. E a esposa de Henrique vai contar a ela? Ainda não decidi. Uma parte de mim acha que ela merece saber. Outra acha que não é minha responsabilidade arrumar sua bagunça. Por favor, não destrua o casamento dele. O casamento dele já foi destruído no momento em que decidiu levar minha esposa a Miami. Eu só estaria passando a informação. Você entende? Ele tem filhos, uma família. Eu também. Até minha esposa decidir que outra família seria mais interessante. Ela se encolheu. Ótimo. Posso te perguntar algo? Qual era o plano? Eu não sei. Não estava pensando tão à frente. Isso é óbvio. Sabe o mais engraçado? Você realmente achou que era esperta o suficiente para fazer isso. Achou que eu seria burro ou crédulo demais para perceber. Ainda hoje de manhã, você me olhou nos olhos e disse que sentiria minha falta enquanto saía pela porta para encontrar outro homem. Não foi apenas assim. Foi exatamente assim. Quer saber o que me fez pedir o divórcio? Não foi descobrir sobre Henrique. Foi ver você mentir para mim com tanta facilidade durante 3 semanas depois que eu soube da verdade. A facilidade com que você me enganou foi realmente impressionante. Ela chorava mais agora. Há alguma chance de resolver isso? Terapia? Resolver o quê? Os meses de mentiras, o caso, o fato de você estar em outro estado com outro homem 8 horas atrás? Ou o fato de você ainda tentar proteger Henrique, pedindo que eu não conte à esposa dele? Eu não estou protegendo ele. Estou tentando minimizar os danos. Para quem? Para ele? Porque você, com certeza, não se preocupava em minimizar os danos a mim quando planejava sua escapada romântica para Miami. Isso não é justo. Justo. Levantei-me. Quer falar sobre justo?
Justo seria ter essa conversa antes de decidir trair. Justo seria ter me dito que estava infeliz em vez de buscar outra pessoa. Justo seria pedir divórcio se quisesse sair, em vez de me fazer viver uma mentira por meses. Sei que cometi erros. Esquecer o leite é erro. Passar no sinal vermelho é erro. O que você fez foram decisões deliberadas, planejadas por meses, para trair tudo o que construímos. Ela me olhou do sofá, rímelo escorrendo. Então é isso, 23 anos e acabou. Não, 23 anos e você decidiu que estava acabado. Eu apenas aceito sua decisão e sigo em frente de acordo. Nunca disse que queria o divórcio. Você não precisava dizer, me mostrou. Cada mentira, cada encontro secreto, cada vez que você o escolheu em vez do nosso casamento. Ações falam mais alto que palavras. E se eu terminar com Henrique? E se eu bloqueá-lo e tentarmos recomeçar? Quase ri. Recomeçar? Você acha que isso nos faz voltar atrás? Acha que nunca mais poderei confiar em você? Que nunca mais poderei olhar para você da mesma forma? Pessoas lidam com casos extraconjugais o tempo todo, mas essas pessoas não viveram meses em uma vida dupla. Não planejavam escapadas românticas, não foram pegas por descuido com celulares, não se sentiram culpadas a ponto de confessar. Ela ficou quieta, finalmente percebendo a extensão do que havia feito. Durma um pouco, disse. Amanhã você arruma suas coisas e encontra um lugar para ficar. Cuidarei do resto via advogados e da esposa de Henrique. Olhei para ela mais uma vez, ainda preocupada com Henrique, tentando protegê-lo mesmo agora. Te aviso amanhã. Subi as escadas, deixando-a sozinha no sofá que ela ajudou a escolher quando ainda acreditávamos no para sempre. Acordei às 6 da manhã, ao som dela arrumando as coisas lá embaixo. Ótimo! Ela finalmente entendia que aquilo não era negociação. Enquanto ela se movia pela casa, peguei o café e abri meu laptop. Hora de fazer algumas ligações. A primeira foi para Lauren Moreira. Tinha achado o número do trabalho no site da clínica odontológica. Ela atendeu no segundo toque, provavelmente esperando cancelar algum paciente. Lauren, isso vai parecer estranho, mas preciso te contar algo sobre seu marido, Henrique. Houve uma pausa. Quem é? Meu nome não importa. O que importa é que Henrique não estava só em Miami ontem. Ele estava lá com minha esposa. Eles têm um caso há meses. Silêncio. Isso é impossível. Henrique está trabalhando até tarde nesse projeto há semanas. Ele me mostrou os materiais da conferência. Senhora, minha esposa me mandou uma mensagem de Miami ontem dizendo que era apenas uma viagem de amigas inocentes. Respondi dizendo para ela aproveitar a ilha com Henrique. Ela pegou o primeiro voo de volta e chegou às 23h47 da noite passada. Seu marido provavelmente ainda está em Miami, se perguntando por que seu fim de semana romântico foi interrompido. Isso é loucura. Você está mentindo. Verifique a localização dele no celular. Confira as faturas do cartão de crédito. Consulte o site da conferência para ver se realmente houve algum evento ontem. Não estou pedindo que acredite em mim. Peço apenas que confirme o que estou dizendo. A linha ficou muda por quase 1 minuto. Então, ouvi alguém digitando ao fundo. Meu Deus, ela sussurrou. Não há conferência. O site diz que o próximo evento só será em outubro. Sinto muito que tenha descoberto assim, mas você merece saber. Ela desligou sem dizer mais nada. A próxima ligação foi para a irmã da minha esposa, Beth. Elas eram próximas e Beth sempre apoiou nosso casamento. Ela precisava ouvir isso de mim antes que o inevitável ciclo de mentiras se repetisse. Beth, sou eu. Preciso te contar algo, e vai ser difícil de ouvir. Está tudo bem? Você parece falar sério. Sua irmã está tendo um caso há meses. Descobri há 3 semanas, e ela vai se mudar hoje. O quê? Impossível! Ela teria me contado se estivesse com problemas. Ela não te contou porque não estava com problemas.
Ela estava tendo um caso com um homem chamado Henrique, do estúdio de yoga dela. Ontem ela voou para Miami com ele, para um fim de semana romântico. Eu a peguei e ela voltou para casa ontem à noite. Não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Só queria que ouvisse isso de mim antes que ela comece a ligar para todo mundo com a versão dela dos fatos. Tem certeza disso? Tenho 3 semanas de provas, mensagens de texto, recibos de cartão de crédito, reservas de hotel, tenho certeza. Depois que desliguei, ouvi passos na escada. Ela apareceu na cozinha carregando 2 malas com aparência exausta. Para onde eu vou? Perguntou. Isso não é mais problema meu. Você deveria ter pensado nisso antes de reorganizar sua vida em torno de outro homem. Posso ficar com você alguns dias enquanto resolvo as coisas? Pode tentar. Acabei de ligar para ela. A cor desapareceu do rosto dela. Você contou para minha irmã? Eu contei a verdade, assim como contei à esposa de Henrique há 1 hora. Você ligou para a Lauren? Sim. Ela precisava saber, assim como eu merecia saber. Engraçado como isso funciona. Ela sentou-se pesadamente à mesa da cozinha. Você está destruindo tudo. Eu não estou destruindo nada. Estou revelando o que você já destruiu. Há uma diferença. Henrique vai perder o emprego por causa disso, e a esposa dele vai levar as crianças. Ele fez suas escolhas. Ações têm consequências. Algo que vocês 2 estão aprendendo hoje. Vocês não entendem. Ele está em outro estado. Não consegue nem se defender. Se defender do quê? Da verdade. Do fato documentado de que ele está dormindo com a esposa de outro homem há meses. Qual seria exatamente a defesa dele? Ela colocou a cabeça entre as mãos. Isso é um pesadelo. Talvez para você. Para mim é justiça. Meu telefone tocou. Número desconhecido, DDD 305, Miami. Atendi. É o marido? Uma voz masculina claramente agitada. Depende de quem pergunta. Aqui é Henrique. Que diabos você disse à minha esposa? Disse a verdade a ela. Algo que você aparentemente esqueceu de fazer quando disse que ia a uma conferência. Você não entende a situação. Entendo perfeitamente. Você anda dormindo com a minha esposa, planejou uma escapada romântica juntos, mentiu para sua esposa sobre para onde iam. Que parte estou esquecendo? É complicado. Na verdade, é muito simples. Você é um homem casado que decidiu se envolver com uma mulher casada. Agora ambos lidam com as consequências. Você estragou tudo. Eu não estraguei nada. Você e minha esposa estragaram tudo meses atrás. Eu apenas parei de fingir que nada estava acontecendo. Minha esposa vai levar as crianças, está chamando advogados. Que bom para ela. Ela merece algo melhor do que um marido que mente sobre viagens de negócios para atraí-la. Você não sabe o que fez. Sei exatamente. Dei a 2 mulheres as informações necessárias para que tomassem decisões conscientes sobre seus casamentos, algo que os maridos deveriam ter feito meses atrás. Ele desligou. Minha esposa me encarava do outro lado da mesa. Ele parecia em pânico. Deveria estar. A esposa dele é esperta o suficiente para se proteger e proteger os filhos. Ao contrário de alguns, ela não vai passar meses em negação. E nós, nosso casamento... Que casamento? Aquele em que você viveu uma vida dupla por meses? Aquele em que mentia na minha cara todos os dias? Aquele em que planejava escapadas românticas com outros homens? Esse casamento acabou no dia em que você decidiu que Henrique era mais importante que eu. Eu nunca disse que ele era mais importante. Não precisava dizer. Você me mostrou. Ela pegou as malas. Eu te ligo quando descobrir onde vou ficar. Não precisa. Toda a comunicação agora passa pelos advogados. Não precisa ser assim. Na verdade, precisa. Você se certificou disso quando embarcou para Miami com outro homem ontem. Ela caminhou até a porta e se virou. Sério, me desculpe. Sinto muito que você tenha sido pega ou que tenha feito isso.
Ela não respondeu. Isso já era uma resposta. Depois que ela saiu, servi mais café e voltei ao laptop. Hora de trocar todas as senhas, cancelar cartões de crédito e atualizar contatos de emergência do trabalho. Meu celular vibrou com uma mensagem de Kurtz. Ouvi boatos de que você está tendo uma semana interessante. Precisa de algo? Respondi. Acabei de executar tudo o que combinamos. Limpo e completo. Ótimo, cara. Como está se saindo? Melhor do que o esperado. Ter um plano faz toda a diferença. E era verdade. Pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar. A casa parecia mais leve. A tensão constante que carregava havia sumido. Meu telefone tocou novamente. Beth, ela me ligou chorando, perguntando se podia ficar aqui. Eu disse que precisava de tempo para processar. Justo. Que tipo de pessoa faz isso? Como vive uma mentira por meses? Alguém que se achava mais esperta que todo mundo. Alguém que acreditava que podia ter duas vidas indefinidamente. Sinto muito. Não sinta pena de mim. Vou ficar bem. Sinto pena dela. Ela jogou fora 23 anos por alguém que provavelmente vai perder emprego e família hoje. Henrique está mesmo perdendo o emprego. A esposa dele ligou para o escritório esta manhã. Ele usou dinheiro da empresa para viagens pessoais. Miami não foi viagem de negócios, mas ele a registrou como despesa. Fraude corporativa além do adultério. Ele está tendo um dia péssimo. Meu Deus, ações têm consequências. Ele simplesmente não achava que alguém ligaria os pontos. Depois que desligamos, percebi algo. Pela primeira vez em 3 semanas, eu sorria de verdade. Não porque gosto de ver sofrimento, mas porque a verdade finalmente saiu. Chega de mentiras, de fingir, de viver na ilusão alheia. A parte mais difícil já havia passado. Daí em diante, era só papelada. 2 dias depois, ela apareceu no meu escritório. Eu revisava relatórios trimestrais quando minha assistente avisou. Sua esposa está aqui. É urgente. Quase pedi para chamar segurança, mas a curiosidade falou mais alto. Mande-a entrar. Ela parecia ainda pior do que na terça à noite. Olheiras, roupas amassadas, cabelo sem escovar há dias. Esta não era a mulher organizada que planejou férias secretas uma semana antes. Precisamos conversar, disse fechando a porta. Achei que tivesse deixado claro. Toda comunicação é via advogados. Por favor, só 5 minutos. Recostei-me na cadeira. O tempo está passando, cometi um erro terrível, horrível, mas 23 anos deveriam contar para alguma coisa. Contaram o suficiente para que eu te desse 3 semanas para confessar depois que descobri. Você preferiu continuar mentindo. Eu estava com medo, não sabia como te contar. Você não estava assustada na terça de manhã quando me deu um beijo de despedida antes de embarcar com Henrique. Você estava animada. Ela se encolheu. Isso não é justo. Nunca estivemos juntos. Eu fui casado com alguém que não existe. Você foi casado com alguém que claramente nunca teve respeito suficiente para ser honesta. Isso não acabou. Na verdade, acabou. E o fato de você achar que me ameaçar com mais confissões de infidelidade é uma estratégia vencedora, me diz tudo o que preciso saber sobre como este casamento realmente terminou. Depois que ela foi embora, fiquei sentado no escritório por um longo tempo, processando o que tinha acabado de acontecer. Outros antes de Henrique. Há quanto tempo eu vivia uma mentira descarada? Meu telefone tocou. Senhorita Sterling, como foi a emboscada? Ela admitiu que houve outros antes de Henrique. Ela deu detalhes? Não. Usou isso como alavanca. Disse que me contaria toda a verdade se isso me fizesse mudar de ideia sobre o divórcio. Tática clássica de manipulação. Não caia nessa. Eu não caio. Mas me faz pensar há quanto tempo isso vem acontecendo. Muda alguma coisa legalmente? Não, mas muda tudo pessoalmente. Depois que desligamos, percebi algo. Eu não estava mais com raiva, estava aliviado.
Cada conversa com ela confirmava que eu estava fazendo a escolha certa. Ela acabara de me mostrar que, mesmo quando pega, mesmo diante do divórcio, ainda tentava manipular e esconder a verdade. Algumas pessoas não merecem uma segunda chance. Alguns casamentos não podem ser salvos. E algumas decisões, uma vez tomadas, só trazem paz. 6 meses depois, eu estava sentado naquela mesma poltrona que ela odiava, lendo a sentença final do divórcio. Limpo, simples, decisivo. Ela recebeu seus pertences pessoais e metade da poupança. Eu fiquei com a casa, minha aposentadoria e minha dignidade. O telefone tocou. Curtis, como é estar oficialmente solteiro? Como se eu pudesse respirar de novo. Algum arrependimento? Nenhum. A melhor decisão que já tomei. E era verdade. Os últimos 6 meses foram os mais tranquilos da minha vida adulta. Chega de me perguntar por que ela trabalhava até tarde. Chega de morar com alguém que encarava a mentira como rotina diária. Você ouviu falar do Henrique? Perguntou Curtis. E ele? A esposa dele o aceitou de volta, mas pediu a separação judicial 3 semanas depois. Acontece que ele ainda mandava mensagens para outras mulheres. Algumas pessoas nunca aprendem. E minha ex-mulher morando com a irmã. Beth contou que minha ex-esposa está namorando um cara que conheceu em uma cafeteria. Aparentemente, ele não sabe sobre Henrique nem os detalhes do divórcio. Quase senti pena do coitado. Quase. E o estúdio de yoga? Fechou no mês passado. A dona não aguentou o drama quando se espalhou a notícia de que instrutores se relacionavam com clientes casados. O lugar inteiro ficou tóxico. Depois que desligamos, saí para verificar a correspondência. Minha vizinha, a senhora Carvalho, estava regando o jardim. Como você está, querido? Perguntou ela. Melhor do que estive em anos, sinceramente. Que bom! Alguns de nós percebíamos que algo não estava certo. O jeito como ela saía, em horários estranhos, e voltava com cara de culpa. Não queríamos dizer nada, mas os vizinhos notavam. Isso me surpreendeu. Você sabia? Suspeitava. Quando vê alguém carregando malas em carros diferentes, 2 vezes por semana, começa a se questionar. Pensei nisso enquanto voltava para dentro. Até os vizinhos perceberam a mentira dela. Eu era o único que vivia em negação. Meu telefone vibrou. Mensagem de número desconhecido. Aqui é Lauren Macedo. Queria agradecer por me contar a verdade. O divórcio será finalizado na semana que vem. Henrique perdeu a guarda por causa das mentiras e da fraude financeira. Meus filhos e eu estamos nos mudando para o Colorado para ficar perto dos meus pais. Você nos poupou anos de mentiras, respondi. Que bom que você e seus filhos estão bem. Vocês mereciam algo melhor. Você também soube por amigos em comum que seu divórcio foi aprovado. Espero que encontre a felicidade. Já encontrei. Acontece que a felicidade estava apenas soterrada sob anos de decepção de outra pessoa. Naquela noite, fiz algo que não fazia há meses. Liguei para meu velho amigo Marcos, aquele com quem minha ex-mulher sempre inventava desculpas para não passar tempo. Olha quem voltou dos mortos. Ele atendeu. Achei que você quisesse jantar, colocar o papo em dia, já era a hora. Sara nos contou o que aconteceu. Estávamos nos perguntando quando você voltaria. Há quanto tempo vocês sabiam? Sabiam o quê? Que meu casamento era uma piada. Marcos ficou em silêncio por um momento. Não sabíamos da traição, mas percebíamos que ela te fazia pisar em ovos. Toda vez que saíamos juntos, você parecia nervoso, como se tivesse medo de se meter em encrenca por se divertir. Por que você não disse nada? O que deveríamos dizer? Ei, sua esposa te controla e parece odiar seus amigos. Você não teria escutado. Ele tinha razão, eu não teria. Enfim, Marcos continuou. Estamos todos felizes que você voltou. A noite de pôquer é sábado. Se estiver interessado, estarei lá. Depois que desligamos, percebi algo.
Os amigos que perdi, os hobbies que abandonei, a versão de mim mesmo que escondi para manter a paz no casamento. Tudo ainda estava lá, esperando que eu me lembrasse de quem eu era. Naquela noite abri uma garrafa de vinho que guardava para uma ocasião especial. Acontece que o fim de um casamento ruim já era especial o suficiente. Levantei meu copo para a sala de estar vazia. As consequências, à verdade e ao fato de que algumas pessoas recebem exatamente o que merecem. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio bom, tranquilo, honesto. Pela primeira vez em anos, eu estava exatamente onde deveria estar. 6 meses atrás, minha esposa me mandou uma mensagem sobre a viagem de uma amiga inocente. Naquela noite, eu era um homem divorciado que aprendeu que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente deixar que as pessoas enfrentem as consequências naturais de suas escolhas. Ela quis Henrique. Ela o conquistou brevemente, depois o perdeu. Seu casamento, sua casa e o respeito de todos que sabiam a verdade. Eu queria uma vida honesta. Acontece que tudo o que precisava fazer era parar de aceitar desonestidade. A poltrona reclinável era confortável, o vinho excelente, e amanhã eu acordaria em uma casa onde todos diriam a verdade. Alguns finais são, na verdade, novos começos. Essa história nos mostra que a desonestidade, mesmo que sutil no início, corrói lentamente relacionamentos e confiança. O narrador viveu meses em uma ilusão, enquanto sua esposa mantinha uma vida dupla, acreditando que poderia manipular todos ao seu redor. O impacto da mentira não afeta apenas os envolvidos diretamente, mas toda a rede de pessoas próximas, familiares, amigos e até colegas de trabalho. Ao confrontar a verdade, ele enfrenta não apenas a dor da traição, mas também o peso da justiça emocional e social. Essa narrativa evidencia que ignorar sinais e fingir que tudo está bem não protege ninguém. Pelo contrário, adia o inevitável choque emocional e prolonga o sofrimento. A honestidade, mesmo dura, libera e permite reconstrução. A maior lição da história é que ações têm consequências, e ninguém escapa ileso da verdade. Traição, mentiras e manipulação podem gerar vantagens momentâneas, mas invariavelmente resultam em perda de confiança, destruição de relações e impacto profundo na vida de todos os envolvidos. O narrador, ao agir com clareza e responsabilidade, demonstra que é possível recuperar dignidade e recomeçar, mas apenas quando se confronta a realidade sem medo. Além disso, a narrativa mostra que viver na mentira é insustentável. A verdade sempre vem à tona. A integridade, a transparência e a coragem de enfrentar fatos dolorosos são essenciais não só para proteger relacionamentos, mas também para garantir paz interna, crescimento pessoal e resiliência emocional diante das adversidades. Agora me diz, se você estivesse no lugar do narrador, enfrentaria a verdade imediatamente ou esperaria mais provas antes de agir? E você acredita que algumas pessoas realmente merecem uma segunda chance após mentiras tão profundas? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você se envolveu com esta história intensa até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos relatos chocantes de vidas que mudaram por escolhas difíceis. Vamos juntos refletir sobre verdade, consequências e superação.